Agora estamos conversando. Individual Thought Patterns do Death. Eu tive a alegria de conhecer o Steve DiGiorgio. E não só conhecê-lo, como descobrir que ele também é meu fã. E aí a gente estava no aeroporto indo embora de Miami. E eu vejo ele de longe e ele estava apontando pra mim. E ele falou, assiste seus vídeos, você é foda, não sei o que lá. Eu falei, para bicho, eu que sou seu fã. O Creedence foi uma banda que durou poucos anos, teve 5 anos de existência e lançou 7 discos de estúdio, mas conseguiu se tornar uma das maiores bandas do rock and roll setentista. Proud Mary é tipo uma espécie de Hotel California, um hit que tocou pra cacete e que 90% das bandas covers tocam até hoje em algum motoclube de beira de estrada. Os caras marcaram toda uma geração e mesmo depois do seu término, conseguiram atravessar os anos influenciando outras gerações também. Então vamos saber um pouco da trajetória desses caras, das tretas que fizeram com que o Creedence acabasse. Temos começando mais um Histórias de Bandas. A história do Creedence começa lá pro final dos 50. 3 malucos resolveram se juntar e montar uma banda. O Mr. John Fogerty, Doug Clifford e o Stu Cook. Isso quando eles ainda eram adolescentes. Nasce então o The Blue Velvet, mas o mano mais velho do John entrou pra banda como vocalista principal. E ela passou a se chamar Tommy Fogerty e The Blue Velvet. Mas eles mudaram pouco tempo depois o nome para The Gollywoods e assinaram com a Fantasy Records, a gravadora onde o John trabalhava. Eles lançaram alguns trampos com esse novo nome, mas depois, novamente, mudaram o nome para Creedence Clearwater Revival, que a gente chama só de Creedence e tá bom. Em 68, eles lançaram a primeira bolacha full. Esse disco tinha outra pegada de som, mais influências de blues e o groove comia solto. Não era aquele rockzinho anos 50 cheio de ternura, doçura e yeah. Oh, Suzy Q, baby, I love you. Suzy Q. Com o amadurecimento do som, esse primeiro trampo já pegou o disco de ouro. Com esse sucesso, no ano seguinte, 69, eles entraram pro line-up do Woodstock. Mas isso foi depois do lançamento do disco Green River. Mas espera aí que eu já falo dele já. E aí eles fizeram parte de um dos eventos mais importantes da história do rock. Para completar a sequência inicial de sucessos, eles lançaram um outro disco, o Bayou Country, que pegou também o disco de platina. Uma estratégia que o Creedence adotou desde o primeiro disco foi lançar compactos mesmo após o lançamento de um disco full. Então, 2 meses depois do lançamento do Bayou Country, eles lançaram 3 compactos, sendo um deles ganhador de um disco de ouro. Proud Mary é o clássico mor deles e projetou a banda para uma carreira mundial. Eu até procurei aqui, mas essa música em alguns lugares é chamado de Rolling the River e eu também a chamava assim. Algum fã, por favor, me explica essa. Ainda em 69, aproveitando o sucesso do Bayou Country, eles lançaram o Green River, que de novo pegou outro disco de platina. E foi nessa época, como eu disse antes, que eles foram convidados a tocar no Woodstock, o que deu mais visibilidade para os caras. Depois do Woodstock, eles foram para a sua primeira turnê europeia. O Creedence estava num ritmo totalmente louco de shows e discos, e um terceiro disco, ainda em 69, foi lançado, o Willie and the Poor Boys. Down on the corner, out in the street.
momento algum, os caras tiraram férias. Virou o ano e eles já mandaram mais uma bolacha, o Cosmos Factory. Levando em conta que o William Poor Boys saiu em dezembro de 69 e o Cosmos Factory em julho de 70, os caras mais uma vez não pararam o processo criativo. Puta que pariu. Daí, pra fechar o ano de 1970, eles lançaram em dezembro o Pendulum. Cara, que ritmo frenético, foram praticamente aí 2 anos simplesmente fazendo shows e criando discos dentro de estúdio. Hoje uma banda não conseguiria tal feito, no máximo os caras lançam singles aí uma vez a cada 8 meses. Bom, embora os caras estivessem subindo cada vez mais dentro do cenário mainstream, em 71 o Tom largou o barco, saiu da banda. Na real, a treta entre o Tom e os caras da banda começou já no Cosmos Factory, que vendeu 3 milhões de cópias e foi até então o disco de maior sucesso deles. A fase Pendulum marca o início das tretas mais pesadas entre os membros da banda. O Doug, o Stu e o John se sentiam desprestigiados em ser apenas parte da banda do Tom. Quer dizer, eles também queriam holofotes. Daí o Tom largou o barco em fevereiro de 71. O Creedence ainda duraria mais um ano como trio, com o John, Stu e Doug. E o 7º e último disco da banda, Mardi Gras, lançado em abril de 72, trazia mais composições do Stu e do Doug. Esse disco até fez um certo barulho e pegou o disco de ouro, mas foi uma coisa morna dentro da discografia dos caras. Infelizmente, em 16 de outubro de 72, a gravadora Fantasy Records anunciou o fim precoce da banda, que tinha só 5 anos de existência. O John seguiu em carreira solo e se destacou dos demais ex-membros da sua antiga banda. O Tom também já estava em carreira solo desde 71, mas se ligou tarde demais que foi um erro ter largado o barco e se lascou. Mas o John também fez merda. A grana do Creedence era dividida em 4 partes iguais, 25% para cada membro. E ele se achava injustiçado por compor sozinho a maioria das músicas da banda e ganhar tão pouco. Ele pôs a gravadora no pau, e as ações judiciais em cima da Fantasy Records só acabariam em 2004, quando os novos donos da antiga gravadora firmaram um acordo com o John. Os ânimos entre os membros da banda estavam bem tensos, tanto é que diz a lenda que o Tom morreu em 1990 sem falar com o irmão. O John, por conta dos processos em cima da gravadora e do dono, o Saul Zoentz, que era amigo do Tom, deixou a coisa mais cagada ainda. A coisa foi tão louca que o John não compareceu ao velório do próprio irmão. Bom, essa coisa toda não vale a pena, mano. O Creedence é mais ou menos como aquela situação dos Smiths, deixou um gostinho de quero mais. E antes de vocês fecharem esse vídeo, convido vossas senhorias a assistirem esse vídeo aqui do Lemmy Kilmister, que era o vocalista do Motorhead e que inclusive foi aviãozinho aí, levava uns doces pro Jimi Hendrix e também era hold do mesmo. Enfim, assistam aqui, tá aqui embaixo e depois me falem o que vocês acharam. Até a próxima, um abraço para vocês.